Um lugar frio, sombrio e com pessoas de olhos negros. Você provavelmente deve estar pensando que eu estou falando sobre algum filme de terror ou te contando uma história de ficção científica. Mas se eu te falar que esse lugar realmente existe e está muito mais próximo do que você imagina, você acreditaria em mim? Bom, eu entendo completamente se você achar que eu estou ficando maluca. Até porque, na realidade em que a gente está, universos paralelos ainda são uma coisa muito distante para a gente acreditar nessa realidade. Tanto que o Stephen Hawking, que é um gênio, demorou 20 anos para criar um trabalho mostrando a existência de universos paralelos, sendo que alguns são muito parecidos com a nossa realidade e outros são bem diferentes. Bom, mais especificamente hoje, a gente vai falar sobre um universo paralelo. Esse universo já foi até batizado e só tem relatos dele no Brasil. Eu estou falando de Sete Além. Bom, para a gente entender essa teoria, como começou, como surgiu a teoria Sete Além, eu te convido a voltar comigo para o ano de 1994, mais especificamente na cidade de São Paulo. E assim, nessa cidade tinha um jovem chamado Luciano Milice. Ele tinha acabado de sair da faculdade, estava cansado, e foi para a parada de ônibus na Avenida Paulista. E a parada estava lotada. E ele sabia que qualquer ônibus que ele pegasse passaria na sua casa, porque era caminho. Então ele meio que estava despreocupado, não olhou direito. Passou um ônibus, ele fez sinal, o ônibus parou e ele entrou. Passou pelo cobrador e sentou na sua cadeira. O ônibus estava um pouco cheio, mas ainda tinham cadeiras vazias. Ok, passou um tempo, uma mulher olhou para ele e falou assim: "Você vai para Sete Além?" Ele não entendeu direito na hora, porque enfim, né? O que é Sete Além? Aí ele falou: "Oi, não entendi." Aí uma outra da frente gritou: "Ei, esse menino não vai para Sete Além. Para esse ônibus." E até que começou uma confusão dentro do ônibus. E ele ficou meio assustado, tipo, o que vocês estão falando? E até que o motorista parou o ônibus e mandou ele descer. Ele assustado, né? Pelo amor de Deus, o povo tá gritando. Ele desceu. E o ônibus entrou numa rua, que essa rua basicamente só passa carro. Ele ficou meio encucado, mas enfim, quando ele chegou na casa dele, ele foi pesquisar quais eram os ônibus que faziam essa rota, e ele acabou percebendo que não tinha nenhum ônibus que fazia essa rota, o que ficou cada vez mais estranho. E depois de algum tempo, ele ficou aquilo na cabeça, ele decidiu criar uma comunidade no Orkut, mas assim, só pra zoar. E colocou alguns detalhes sobre a história dele, mas não falou tanto. E depois de algum tempo, ele meio que tinha esquecido a página, até que ele foi olhar um dia e a página estava com mais de 30 mil seguidores. E ele ficou: "Nossa, pelo amor de Deus, o que é isso?" E tinham relatos muito parecidos com o dele, que ele viveu em um ônibus, e pessoas que foram para Sete Além. E assim, o que a gente consegue perceber de Sete Além é que é um lugar muito sombrio, é um lugar frio, e as pessoas não querem que você vá para lá. E as pessoas de lá sabem daqui, mas as pessoas daqui ainda têm um pouco de dúvida sobre lá. E assim, pior do que Sete Além são as histórias de Sete Além. O Forasteiro Perdido. Bom, essa história começa com um rapaz, e eu vou chamar ele de João. E assim, o João, ele trabalhava em um polo industrial e ele fazia uma rota de carro para chegar no seu trabalho. Todo dia já era rotina. E o que aconteceu? Em um belo dia, ele fez a sua rota de costume e ele começou a ver que a cidade estava diferente, tinham mais árvores em uns locais estranhos, ele já não estava mais reconhecendo a rota que ele tinha pego, sendo que era a mesma rota que ele sempre pegou para chegar até o trabalho dele. E ele, achando que estava perdido, viu um bar e parou nesse bar com o carro dele e pediu informação, falou: "Onde é que eu chego no polo industrial?" E as pessoas começaram a ser muito rudes com ele. Falaram: "Não, o que você está fazendo aqui? Você não é daqui, sai daqui." Até que começou a causar uma confusão no bar.
E uma mulher que estava atrás do balcão chegou junto com o João e falou, também estava sendo grossa, mas ela falou assim: volta com o seu carro, que depois tudo vai ficar normal. Muitos viajantes também se perdem aqui. Ele não entendeu direito, mas fez o que ela falou. E quando ele voltou, tudo voltou ao normal. Presa na escadaria. Bom, essa história começa com a Antônia. E a Antônia estava na sua casa, a sua filha estava vendo televisão e ela estava cozinhando. Até que o telefone toca. Quando ela atende, vem a voz de um homem, falando que a sua filha está na escadaria, está chorando demais e está pedindo para Antônia ir buscar a sua filha nessa escadaria. A Antônia fica: oi, peraí, a minha filha não, a minha filha está comigo, ela está em casa, deve ser engano. Ele pergunta: mas ela não está com o casaco verde? Ela fica mais confusa ainda e a ligação começa a falhar e até que ela cai. Ok. Depois de 2 dias, a Antônia ela era divorciada do marido dela e era o dia do pai ver a criança e ele foi levar a criança para um shopping. Ok. E quando ela volta desse passeio, ela tá aos berros, chorando, e ela pergunta para o pai o que aconteceu. E ele fala que ela derramou um suquinho na blusa dela e ele foi comprar esse casaco verde para ela não ficar molhada. E quando ele foi pagar, a criança sumiu, mas foi só uns 10 minutos. E depois ele achou ela e ela estava chorando aos berros. E quando ela foi perguntar para a criança se estava tudo bem, o que aconteceu, ela fala que ela estava numa escadaria e ela achou um homem. E esse homem ligou para a mãe dela para ir buscar ela. E a mãe dela falou que ela já estava lá, sendo que ela estava com um homem. Aí ela disse que ela passou muito tempo na casa do homem, aproximadamente uns 7 dias, até que ela entrou por uma porta e achou o pai dela. E a Antônia ficou extremamente assustada na hora e só lembrou da ligação. Gente, eu também ficaria. E o que a gente entende de Sete Além é que o tempo lá é diferente. Por exemplo, aqui são 10 minutos, lá são 10 dias. E falam nessa teoria que o cara não sabia que a menina não era de Sete Além. A verdade é que acham que ele achava que a menina era de Sete Além, tanto que ele ajudou ela, porque geralmente as pessoas de Sete Além não querem que pessoas daqui vão para lá. O tambor é o portal. Bom, essa história começa com um rapaz chamado Sandro. Ele morava na cidade de São Paulo, capital. E para ele conseguir ficar mais próximo do trabalho dele, ele estava procurando imóvel e ele achou uma casa legal, o custo era bom. E o que acontece? Essa casa ela vinha até mobiliada, então assim, achou que tinha ganhado na Mega Sena. E tá tudo certo. Ele conseguiu, se mudou para essa casa depois de algum tempo. E o que você faz quando você vai comprar uma casa nova? Você faz uma inauguração. Então ele quis fazer uma festa, aquela festa top, show de bola. E preparando a casa para a festa que iria acontecer, ele achou no guarda-roupa um tambor. E assim, esse tambor, ele era feito de uma madeira um pouco diferente e um couro estranho, parecia até que era feito de pele humana. Ele ficou um pouco assustado na hora, mas depois ele guardou o tambor, porque ele estava atrasado para arrumar a casa para a festa. E beleza, depois esqueceu do tambor. A festa começou a acontecer à noite, começou os convidados, sabe, aquele negócio. Bom, e no meio da festa chegou um casal que ele nunca tinha visto na vida dele, um casal com um pouco mais de idade. O que acontece? Esse casal começou a perguntar a respeito do tambor. Assim, ele não conhecia o casal, né? É um casal estranho. Então ele falou que, não ia mostrar agora, mas que era para eles voltarem na manhã seguinte. Que ele mostraria o tambor e eles conseguiriam conversar melhor. Ok. Depois passou a festa e quando acabou a festa, o Sandro foi dormir, né? Aquele negócio, né? Putz, não vou arrumar a casa agora. Vou dormir. E quando ele deitou na cama, ele ouviu o barulho da campainha. E quando ele foi abrir a porta, achando que era algum convidado que tinha esquecido alguma coisa, ele viu um rapaz um pouco mais novo, que ele nunca tinha visto. E esse rapaz falou que ele era filho desse casal que estava perguntando sobre o bendito tambor mais cedo. E ele pediu para o Sandro não dar esse tambor para esse casal. E explicou
que esse tambor pertencia a uma tribo que, quando as crianças se comportavam bem, eles batiam nesse tambor, a criança sumia e depois de algumas horas ela aparecia feliz, falando que brincou num local muito florido, muito bom, e que todo mundo era muito legal com elas e que ela se divertiu demais. Mas quando a criança tinha se comportado mal, o chefe da tribo colocava o tambor na cabeça da criança, batia 4 vezes, ela sumia e depois de algum tempo a criança voltava toda arranhada, falando que teve que comer insetos como baratas e minhocas e que foi para um lugar horrível, onde todo mundo tratou ela mal. O Sandro estava confuso. Eu acho que esse homem pensou assim, meu Deus, o que eu tomei? O que colocaram na minha bebida? Ele falou que ele estava cansado, mas era para o rapaz voltar amanhã. Aí assim, né? Ele voltou para a casa dele, mas a curiosidade falou mais alto. Ele abriu a porta do guarda-roupa dele, bateu no tambor e nada aconteceu. Ele pensou que o cara era maluco. Ok. No outro dia, ele foi procurar o seu irmão, mas ele não achou o seu irmão. E a verdade é que o seu irmão está desaparecido até hoje e nem o casal e nem o filho foram falar com o Sandro no dia seguinte. Ele chegou à conclusão que a culpa é dele, porque ele bateu no tambor e o irmão dele desapareceu. Mas agora, para qual lugar, não se sabe. E como ele estava muito arrependido, ele resolveu destruir o tambor para ninguém mais conseguir acessar esse portal. E até hoje ele se culpa pelo desaparecimento do irmão dele. Ai, gente, eu também me culparia. Eu ficaria cabreira. Sabe aquele negócio? Te avisei, porque você não me ouviu. Ai, eu ficaria cabreira sim. Bom, agora eu quero saber de você. Você realmente acredita que Sete Além existe? Acha que é mito? Acha que realmente é um mundo paralelo? Fala aqui nos comentários, tá certo? E se gostou, dá bastante like para eu fazer a parte 2. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.